aproveita-se essa obrigatoriedade dessas vacinas e pega e faz todas as vacinas. Faz vermífugo, faz clostridiose, faz raiva, faz várias vacinas daquele mesmo manejo 2 vezes ao ano. E isso não é bom. Isso não é bom para a fazenda, muito menos para os animais. Imagina que se você fizer 5, 6, 7 vacinas no mesmo dia, você acha mesmo que aquele ser vivo, aquela biologia, aquela imunologia vai ser capaz de transformar aquela vacina em anticorpo da maneira adequada? Eu arrisco falar que você está jogando dinheiro fora e está prejudicando a vida do animal sem motivo algum. Mas é tão comum a gente ver medicamentos sendo aplicados de maneira errada. E isso me entristece muito, porque eu já vi produtor, por exemplo, comprar algumas vacinas e não vacinar. O cara compra, joga fora e não vacina. O cara tá jogando dinheiro fora e reclama que tá perdendo dinheiro. Seja bem-vindo a mais uma live semanal. Eu sou Marcos Moradim, médico veterinário há mais de 10 anos. Trabalho com vaca, reprodução, produção de bovinos. Sou o fundador do Instituto de Treinamento Veterinário, empresa que oferece treinamentos presenciais online para diversos segmentos da pecuária, tanto de leite quanto de corte. Aqui eu te ensino a dominar a sanidade, nutrição, reprodução e gestão para você poder atuar com segurança em qualquer fazenda do Brasil. E nessa live eu trouxe um tema importante e nós vamos destrinchar, conversar um pouco sobre um pilar da nossa metodologia de implantação de consultoria, de captação de serviço ou de conquistar a segurança operacional que você tanto precisa aí na sua casa. Nós vamos falar de sanidade, vamos destrinchar esse pilar e vamos conversar sobre a importância de um manejo sanitário bem feito, beleza? Me acompanhe, vem comigo. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal. Clica aqui embaixo, se inscreva, fortalece essa jornada nossa, chama um amigo, vem para a próxima aula com a gente, você e um amigo, e vamos construir junto uma pecuária intensiva no Brasil, com muita técnica, com um método e com muito prazer, com um propósito nobre. Quando você se depara na fazenda com manejo sanitário, ou escuta falar, aquela fazenda não faz manejo sanitário. O que isso quer dizer? O que isso representa para você? Manejo sanitário, muitas vezes, para nós que está começando, né, geralmente a gente faz o manejo sanitário apagando fogo. Eu vou naquela fazenda para resolver um problema. Eu vou naquela fazenda porque morreu uma vaca. Eu vou naquela fazenda porque está morrendo muitos bezerros. Pois é, esse é um manejo, vamos falar assim, né, manejo sanitário bombeiro, que só chama você na emergência. Mas existe uma outra forma da gente atuar dentro da sanidade. E é a forma mais barata, é a forma mais eficiente, é a conduta correta para um técnico que precisa atuar dentro de uma fazenda, que é o manejo sanitário preventivo. É literalmente andar antes do problema, é literalmente prever que possivelmente aquela doença, aquele parasita, aquela situação pode acometer os bovinos. Eu estou falando de leite ou corte. Quando a gente anda antes do problema, a gente precisa nos munir de informações regionais, de incidências de doenças, incidências de ectoparasitas, endoparasitas, de categoria animal. O que está acontecendo naquela fazenda com as diversas categorias, bezerro, novilha, vaca, garrote, touro, enfim, confinamento, sistema intensivo, se é mais a pasto, se é mais confinado. Eu preciso ter um panorama meio que global para começar a entender o que realmente pode acontecer naquele rebanho. E trabalhar de maneira preventiva é a forma mais barata, porque nada mais é do que a gente elaborar, montar, a gente distribuir ao longo do ano manejos, ações de fechar o gado no curral, olhar, vistoriar, aplicar um medicamento, aplicar uma vacina, rondar o lote para saber se tem algum animal doente. Por exemplo, numa maternidade, onde eu preciso ter rotina de ronda para saber se tem bezerros nascidos, curar umbigo é um manejo sanitário, prevenir algumas doenças. E nós vamos falar um pouco desse panorama daqui para frente. E para a gente começar a implantar o manejo sanitário, um calendário sanitário na fazenda, é muito importante que nós mudamos um pouco
a cultura, ou quebramos algum paradigma, ou temos uma conversa muito franca, mostrando as possibilidades e as necessidades, as premissas, né, que um programa sanitário implica que a fazenda execute. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver as campanhas sanitárias ou os calendários sanitários das fazendas que são realizados juntamente com as campanhas estaduais de vacinação obrigatória. Lembra quando tinha a fitosa novembro e maio? Maio e novembro? Pois é, aproveita-se essa obrigatoriedade dessas vacinas e pega e faz todas as vacinas. Faz vermífugo, faz clostridiose, faz raiva, faz várias vacinas daquele mesmo manejo 2 vezes ao ano. E isso não é bom. Isso não é bom para a fazenda, muito menos para os animais. O nosso calendário sanitário, a distribuição de imunizações, de atuações, de propósito sanitário, de prevenção sanitária, ela passa por uma eficiência imunológica do organismo do animal. Quando um animal recebe uma vacina, o organismo dele se transforma, o organismo dele explode. Tem vacinas que causam até febre no animal. Isso é muito normal, a gente vê na gente. Quando, por exemplo, quando eu levei meus filhos para tomar vacina, quando eles eram nenenzinho, tinha dia que ele não dormia, não comia, ficava com febre. Isso acontece com os animais. Tem vacinas que causam febre para conceder uma imunidade muito mais ativa, muito mais coberta daquele animal. Isso é o perfil da vacina, o perfil imunológico do agente causador de imunidade. E isso é muito importante a gente entender. Imagina que se você fizer 5, 6, 7 vacinas no mesmo dia, você acha mesmo que aquele ser vivo, aquela biologia, aquela imunologia vai ser capaz de transformar aquela vacina em anticorpo da maneira adequada? Eu arrisco falar que você está jogando dinheiro fora e está prejudicando a vida do animal sem motivo algum. Então a gente elaborar e ter essa ciência de que para eu ter uma cobertura vacinal, eu preciso preparar esse animal para receber essa imunização, é fundamental para que nós tenhamos uma eficiência sanitária dentro do rebanho. Outro exemplo, você comprou um lote de desmama, viajou 10 horas de caminhão, chegou na fazenda, vacina, protocolo de entrada, Será mesmo que aquele estresse de viagem não compromete a eficiência da vacina? Pois é, compromete e muito. Não é o melhor momento do organismo do animal para receber uma dose de vacina e estabelecer uma cobertura imunológica para aquela doença que você está querendo prevenir. Então eu gosto de falar assim, o ano tem 12 meses. Por que você quer vacinar esses animais em apenas 1 ou 2 dias no ano só? Uma vez em maio e uma vez em novembro. Vamos distribuir ao longo do ano, vamos separar os lotes. Lembra da aula de separação de lote? Vamos separar os lotes em categorias e vamos dividir as ações ao longo do ano de acordo com a necessidade temporal daquele animal. Se ele é um bezerro, vou fazer vacinas específicas para o momento que ele está vivendo. Se é novilha, para aquela situação, para aquele momento. Se é vaca, para aquela situação, para aquele momento. Se é boi, garrote ou confinamento, para aquela situação, para aquele momento. Entendem que a gente consegue separar a necessidade biológica e a prevenção sanitária para cada categoria animal e distribuir, de fato, a execução das vacinas ao longo do ano, ao longo de um calendário anual de vacinações e controle de endo e ectoparasitas. Então, quando a gente fala de manejo sanitário, eu preciso também colocar um manejo sanitário por categorias. Como eu disse agora, cada categoria está num momento, cada categoria tem uma necessidade biológica, fisiológica e tem doenças que aparecem em diversas fases. Por exemplo, diarreia dá mais em bezerro recém-nascido, com 30, 60 dias de nascido. Não vai dar em vaca velha, é muito raro. Então, a gente consegue olhar de maneira estratégica, atender a necessidade da categoria, prevenir a incidência de doenças e endo e ectoparasitas para aquela categoria. Outro exemplo, você sabia que a incidência de verminoses
em vacas adultas é baixíssima e verminoses em animais jovens, bezerros, mamando, é altíssima. Pois é, olha que interessante. Para que eu vou fazer um controle de verminose em vaca adulta, sendo que a incidência é baixa? Será que eu preciso fazer? Posso fazer para ectoparasitas, para outras coisas, mas isso é importante a gente saber. Gastar remédio à torta e direito, comprar o 1%, 2%, 3%, 3,5%, 4,5%, 5%, daqui a pouco tem remédio 100% e os parasitas estão lá. Resistência parasitária, ela acontece. Então a gente precisa entender que cada animal, cada categoria precisa de atenção separada. Separaremos os lotes, eu ensinei vocês como fazer isso, separa o lote e olha o que eu preciso fazer para essa categoria. Marcos, mas se eu fazer tudo isso, nossa, eu pensei que era só aplicar vacina, eu pensei que era só reduzir lá, chegar o gado no curral, sair aplicando vacina, enfim. O que eu vou ganhar com tudo isso? E esse excesso de manejo? E esse excesso de vacina? Pois é, pense a vaca como uma máquina de produção de carne, uma máquina de produção de carne e de leite. Eu já falei isso em algumas outras lives. É uma máquina. Você precisa fazer uma manutenção preventiva para que ela não estrague, para que ela continue andando, para que ela continue produzindo. Um motor que está fundindo, ele vai rodar muito tempo? A doença é a mesma coisa para a vaca. Uma vaca que está doente, ela vai produzir muito tempo? Ela vai produzir leite? Ela vai produzir carne? Não vai. Então, o manejo sanitário preventivo, guardando as devidas proporções dessa comparação, é exatamente nesse sentido que nós precisamos fazer. E, por exemplo, vacinas reprodutivas em vaca. Eu vou fazer uma vacina reprodutiva que o comercial falou que eu vou emprenhar mais se eu fizer. As vacinas reprodutivas muitas vezes não garantem esse excedente de prenhez, mas elas têm um papel fundamental no fundo de maternidade. As vacas que realmente podem abortar ou aquelas vacas que passam a estação e não emprenham, que passam a estação gestante e perdem por algum momento essa gestação. Ela também colabora com isso. Existem fazendas que têm protocolos de ETF na região mais norte do Brasil, Rondônia, Pará, Maranhão, que a gente visita, que qualquer protocolo dá 60%, 65% de prenhez. Será mesmo que uma vacina vai somar mais 5%? Será mesmo que uma... Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Cada produto garante mais 5% de prenhez, por exemplo. Balela. A obrigação do comercial é vender. A obrigação do técnico é usar a ferramenta correta da maneira correta. Então, pessoal, quando a gente fala de vacina reprodutiva, ela tem um propósito. Existem algumas doenças que causam infertilidade, subfertilidade. Eu insemino, não emprenho, eu insemino, não emprenho, eu insemino, não emprenha. Aumenta o meu período voluntário de espera, minha vaca demora para emprenhar, aumenta o meu intervalo entre partos. Falei isso na live passada. Então é muito importante a gente saber o motivo pelo qual nós queremos agir sanitariamente. Outro exemplo, vacina para vaca que vai parir a título de minimizar a diarreia dos bezerros. Olha que bacana. Tem uma vacina, por exemplo, de rotavirose, que nós podemos fazer nas vacas gestantes no terço final de gestação, que ela concebe um pouco de imunidade via colostro para aqueles bezerros, para a gente diminuir o índice de diarreia na fazenda. Então nós temos vários benefícios quando nós instauramos um calendário sanitário, principalmente quando a gente começa a manejar esses animais. Essas vacas começam a ficar mais mansas, essas vacas começam a acostumar com o vai e vem, pasto curral, pasto curral, pasto curral. Vai te ajudar lá na IATF, lá na estação de monta, para você fazer os 3, 4 manejos que você quer fazer dentro do seu protocolo. Essas vacas começam a se familiarizar com pega no tronco, solta no tronco, vem no curral, aparta lote, mãe de filho. Os bezerros, você pode começar a ensinar eles a passar no tronco e soltar, para eles aprenderem o fluxo do curral. Quando eles forem mais velhos, ele está acostumado com esse manejo. Então é o primeiro passo que você começa a ter benefícios paralelos com o calendário sanitário.
E o calendário sanitário propriamente dito é o maior benefício. Eu estou imunizando, por exemplo, os animais contra raiva. Raiva é uma zoonose. É uma zoonose que, se os animais cometidos, pode passar para os seres humanos e não tem cura. Pegou, morreu. Deus me livre e guarde. Então, a gente começa a ter algum controle sanitário na fazenda. Clostridiose. Tem diversas clostridioses na fazenda. Morte súbita, manqueira, gangrena gasosa. Os animais morrem do dia para a noite. Você quer perder animal? Uma dose custa R$ 1,50. Se você fizer um reforço, R$ 3,00. Você está perdendo um animal de no mínimo R$ 2.000 se for um bezerro. Se for uma vaca, se for um boi, 3, 4, 5, 6 mil reais. Uma cabeça de animal que você perde, quantas cabeças de animal que você imuniza? Eu estou falando de diarreia em bezerro. Consigo prevenir com algumas vacinas. Consigo prevenir o manejo sanitário, por exemplo, não é somente a aplicação de vacinas. Eu consigo estabelecer um tratamento adequado para os diversos tipos de diarreia que aquela fazenda apresenta. Eu consigo treinar a minha equipe para identificar uma diarreia nos bezerros e usar o protocolo de tratamento que eu determinei. Manejo sanitário, calendário sanitário. Gente, agora a gente está na época de diarreia. Vamos atentar. Começou a chover, é agora que vai aparecer os casos de diarreia na fazenda. Nós vamos usar esse medicamento nessa dosagem para esse tipo de diarreia. Apareceu esse tipo de diarreia, esse medicamento, essa dosagem, enfim, você monta o seu protocolo de tratamento. Então a gente começa a olhar de maneira estratégica dentro da nossa coluna sanidade para aquela atuação prática. Leite e corte. E como que a gente vai fazer esse calendário sanitário? Lembre, vamos dividir por categorias. Vamos olhar agora só para os bezerros. Bezerro de leite e bezerro de corte. O que um bezerro de leite precisa? Para começar, calendário sanitário começa lá no colostro. Eu preciso de uma colostragem bem feita. Preciso garantir que ele ingira colostro. Maternidade de leite ela é mais intensa que maternidade de corte. Mas se eu tiver um lote de receptora, que é maternidade de embrião de FIV, o meu nível vai lá em cima, eu preciso colostrar esses animais, preciso ter banco de colostro igual no leite. É fundamental. Então a gente começa o manejo sanitário na colostragem. Depois, quais são as principais doenças que acometem aquele bezerro? Diarreia, pneumonia, tristeza. O que eu vou me preparar para aquela doença, para aquele lote? E não tenho vacina, mas eu tenho medicamento, eu tenho um tratamento. Vou ajustar minha equipe, vou treinar pessoal, é assim, uma diarreia de leite é assim, uma diarreia verde é assim, uma diarreia sanguinolenta é assim, a diarreia preta é assim. Enfim, vou conversar, vou preparar uma aulinha de 1, 2 slides para você mostrar com o pessoal, vou dar uma volta na fazenda e se tiver algum caso, vou instruir eles, vou aplicar um medicamento da maneira correta e vamos usar esse protocolo e esse protocolo. Por que eu gosto de definir protocolos de tratamento? Vou dar um puxão de orelha nos representantes comerciais. Muitas vezes a gente vai comprar as coisas e a gente sai da agropecuária cheio de amostra grátis. E você usa aquilo na sua fazenda. Eles estão certos, eles estão fazendo o trabalho deles. Mas nós, técnicos, precisamos definir um tratamento para poder avaliar aquele tratamento. Está sendo eficiente ou não? Então, façam parcerias comerciais que realmente agreguem valor na sua atividade, na sua profissão. Cuidado, o negócio do representante comercial é vender. O negócio do laboratório é vender. Não tem problema nenhum nisso. Mas você que está assumindo à frente de um projeto pecuário de leite ou corte, estabeleça critérios para usar os medicamentos. Não tem problema nenhum fazer parcerias comerciais, desde que você confie no produto, desde que você confie no consultor comercial que você está estabelecendo um relacionamento. Saindo dos bezerros, vamos para os animais jovens, né, as novilhas e garrotes. O que esse animal precisa? Né? Aliás, antes lá no bezerro, as fêmeas precisam ser vacinadas de brucelose. Começa aí a imunização de 3 a 8 meses. Uma vacina obrigatória, que precisa de um veterinário credenciado para fazer essa vacina. Corra atrás desse credenciamento, é uma porta que você pode ter de entrada nas fazendas, porque você vai ser habilitado a essa vacinação. Chegando nos garrotes e novilhas, o que esses animais podem ter aí nessa faixa etária? Já diminuiu o risco de diarreia, já diminuiu o risco de tristeza,
já diminuiu o risco de pneumonia, já diminuiu. Então eu vou fazer uma imunização já de clostridiose, por exemplo, vou fazer uma imunização reprodutiva no caso das fêmeas, vou preparar elas para uma estação reprodutiva. Eu começo a descobrir a realidade daquela categoria. Vou fazer um controle de endo e ectoparasitas nessa categoria. A fazenda tem mosca do chifre, a fazenda tem muito carrapato, a fazenda tem berne. Eu consigo variar medicamentos injetáveis, por exemplo, que combatem carrapato e berne, medicamentos Puron, que realmente combatem carrapato e berne e mosca. Então eu preciso estabelecer, além de olhar para as doenças nas diversas categorias, eu preciso olhar para a forma dos produtos. Nas vacas, o que eu quero com as vacas, por exemplo? Eu quero que elas parem bem, então eu vou dar atenção para a reprodução, vou dar atenção para ectoparasita, carrapato, mosca, berne. É isso que eu quero mostrar para vocês. Setorize a atuação do manejo sanitário, não olhe de maneira global. Cada categoria animal tem uma necessidade biológica e imunológica e um desafio sanitário para aquele momento. É isso que eu quero mostrar para vocês. Boi de confinamento. Eu preciso tomar cuidado com doenças respiratórias por causa da aglomeração. Eu preciso tomar cuidado, por exemplo, com verminoses que ele adquiriu ao longo do período que ele era jovem, que pode causar uma cisticercose lá no confinamento, lá no frigorífico, por exemplo. Olha que interessante, eu compro o animal, não sei se ele foi vacinado, não sei se ele foi vermifugado para cisticercose, por exemplo. Olha como que é difícil, né? Eu fazer um manejo sanitário prévio pensando no confinamento. Pois é, mas esse é o desafio do dia a dia. Tudo isso nós encontramos na fazenda. Então, olhe de maneira separada. O que eu quero com uma vaca de leite? A vaca de leite tem incidência de mastite, problema de casco. Sanitário não é só vacina, mastite ambiental, mastite por alga, por protozoário, mastite por bactéria. O que isso acontece? Arrebenta a vaca, ela para de dar leite. Então existem tratamentos de mastite em diversos níveis, cultura, antibiograma, o que eu vou fazer? São estratégias sanitárias que você pode implantar, tá? Então a gente vai observando via categorias e vai ajustando o calendário sanitário para aquela categoria. Depois que você tiver esse panorama setorizado, categorizado, você montou, você distribui isso ao longo do ano. Tal meses eu vou fazer as aplicações de tal vacina nos bezerros, nas vacas, nas novilhas. Eu vou dar prioridade, mês sim, mês não, eu vou tentar chegar essa vacada, esse rebanho no curral todo. Se o rebanho está no curral, você já vê se o umbigo foi bem curado, se tem um problema de umbigo inchado, se tem um problema de um bezerro com um score mais baixo, mais sentido, que você precisa intervir, alguma coisa, no dia que você está lá na visita. Então, trazer o animal para o curral para fazer qualquer tipo de manejo, você começa a olhar de perto a situação, a morfologia daqueles animais, você precisa ter um contato mais próximo com os animais para entender o que está acontecendo. Então, quando você estabeleceu o seu calendário, distribuiu ao longo do ano as suas ações, as suas atitudes sanitárias com o gado, você começa a perceber que para uma prestação de serviço isso é fundamental, que você já começa a ter serviço o ano todo na fazenda. Não é por causa da vacina, é pelo motivo pelo qual você está vacinando. Você está garantindo a saúde dos animais. É o motivo pelo qual você cura um umbigo bem feito. Já vi bezerro morrer por causa de cura de umbigo mal feita. Então a gente tem vários problemas que podem ser minimizados. A partir do momento que você estabelece um calendário sanitário, você embute nesse calendário sanitário outros manejos. Manejo de maternidade, manejo de novilha, manejo de ETF. Então você começa a organizar a sua fazenda. Fazer uma gestão de rotina diária na fazenda. Quanto custa isso? Novamente, uma pulga atrás da orelha. Quanto custa organizar um calendário? Pois é. Para a execução desse calendário, com as diversas vacinas que tem, diversos produtos que tem, tanto para ectoparasita, verminoses, diversos purons, diversos vermífugos injetáveis, vacina viva, vacina atenuada, diversos produtos, a gente chega talvez numa das etapas mais críticas. É tão simples aplicar um medicamento, mas é tão comum a gente ver medicamentos sendo aplicados de maneira errada. E isso
me entristece muito, porque eu já vi produtor, por exemplo, comprar algumas vacinas e não vacinar. O cara compra, joga fora e não vacina. O cara está jogando dinheiro fora e reclama que está perdendo dinheiro. O benefício que está dentro de um frasco de vacina é gigantesco pelo custo dele. É um custo-benefício que não tem como mensurar, né? Só pelos fatos de vacinar. Eu já vi gente vacinando no cupim, vacinando no lombo, vacinando na anca, vacinando no cavador do rabo, né? Na base da cauda ali. Gente, não é ali que vacina. As vacinas geralmente são subcutâneas. Nós precisamos vacinar no pescoço. Precisamos de critérios. Uma hora que você fica no curral, que talvez você treine a equipe, com permissão do proprietário, você consegue ajustar isso. Aquela agulha que faz 3 anos que está no curral, gente, esquece isso. É 10 centavos uma agulha. Tem que comprar de caixa de agulha, mesmo aquelas de ferro que vai no revólver, né, na pistola. Você consegue colocar uma panela velha aí de pressão com um ebulidor fervendo a agulha. O que tem você ferver e trocar a agulha? Higienizar a agulha? Qual que é a dificuldade de lavar um revólver, por exemplo, ou uma pistola de puron, aquelas que vai no puron? Todo manejo. Eu já cheguei em fazenda que tem aquela pistola que nunca lavou. Ela está marrom de poeira, ela não aperta mais. Aquela pistola hoje é quase R$500. Então, qual que é a dificuldade de fazer o feijão com arroz dentro de um procedimento, de um pilar dentro da fazenda? Se não tiver o pilar da sanidade, a fazenda vai quebrar, ela vai cair. Ela desequilibra, não sustenta. Então, de novo, eu estou falando com feijão com arroz. A gente está falando aqui de calendário sanitário, já falei da incidência de algumas doenças, da importância econômica. Se eu tenho um bezerro saudável, ele vai me dar mais carne, ele vai me dar mais peso, ele vai me dar mais dinheiro. Se eu tenho vaca parindo mais, eu vou ter mais bezerro, eu vou ter mais dinheiro. Vou ter vaca parindo mais, eu vou ter mais leite. Estou falando de uma importância econômica global, geral na fazenda. Qual que é a dificuldade de lavar uma seringa? Qual que é a dificuldade de não reutilizar uma agulha de 10, 15, 20 centavos? Então, a gente tem que dar importância para aquilo que é importante. Uma caixa de agulha hoje é de graça, tendo em vista o benefício que ela causa. Então, você treinar a equipe, vacinar da maneira correta, aplicar puron. Eu já vi gente aplicando puron, faz assim, joga aquele leque, abre, né? Do aplicador de puron, ele abre assim e pega puron na tábua do curral. Imagina que o corredor vai aqui, a vaca está indo na sua direção. O cara passa aquele leque, pega puron na tábua. A tábua da mosca, ou da mosca no fio do lombo do animal, por que eu não deposito aquele puron de maneira devagarzinho no lombo do animal para eu ter uma cobertura, uma deposição daquele medicamento, que a absorção é cutânea da maneira correta? Por que eu faço aplicação de hormônio de ATF ou de todos os produtos aqui na anca do animal, bem em cima? Não é ali que tem que fazer na polpa, embaixo, na perna do animal. Onde tem musculatura, onde aquela agulha vai penetrar dentro da musculatura, uma injeção intramuscular, precisa fazer dentro do músculo, da maneira correta. Então, a gente está falando de uma tecnologia, de um calendário sanitário, que custa dinheiro eu comprar vacina, que eu preciso distribuir ao longo do ano, que eu preciso ajustar lote, que eu preciso ajustar calendário de vacina, que eu preciso ter uma estratégia por trás do protocolo, porque eu preciso ter uma estratégia por trás do protocolo para que eu consiga os efeitos sanitários desejados e eu utilizo a mesma agulha há 5, 6 anos. Eu não lavo meus equipamentos. A fazenda não tem essa rotina. Notem que é um desalinhamento de expectativa, que nem eu falo em algumas lives aí, dentro desse manejo sanitário. Pois é, quando você falar de manejo sanitário, pensa em higiene, pensa em saúde de vaca. Pensa em vida útil da vaca. Pensa numa vida que vale a pena ser vivida, livre de doenças, por exemplo, que é a vida da vaca. Cuide dessas vacas, cuide dessas matrizes produtoras de leite, de carne, cuide de um garrote. Tenha a ciência de que aquilo é uma vida e que você vai tratar aquela vida da maneira correta, como ela merece, para ela produzir mais. São animais de produção, não tem problema nenhum nisso. Para ele te entregar a melhor produção, você precisa entregar a melhor técnica. E aí que eu quero fechar com uma frase muito bacana que a gente usa muito no leite, mas é legal e se aplica também no corte. Reflete aí comigo, ó. Quando nós fazemos para os animais o que nós queremos, eles nos devolvem o que eles querem.
quando nós fazemos para os animais o que eles querem, eles nos entregam o que nós queremos. Entendeu? Então, quando a gente dá um cuidado para o animal, ele devolve em produção, que é o que a gente quer. Para de gambiarra, para de manejo porco, para de manejo sem propósito na fazenda. Controle o manejo sanitário, controle o calendário sanitário, controle as doenças. Existem vários produtos. Vá atrás de parceiros comerciais que você confie. Aqui no Intervet a gente fala muito de manejo sanitário, a gente tem alguns cursos sobre isso, mas descubra o que está acontecendo na fazenda para você poder atuar de maneira certa. Dividindo o lote, avaliando, score corporal baixo, o animal pode estar doente. Lembra da live de score corporal? Faça essa correlação, analise os 4 pilares da nossa metodologia, destrinche os pilares, olhe para cada categoria de maneira estratégica. Atenda às necessidades sanitárias daquela categoria. Para de porquice, para de gambiarra na fazenda. Vamos aplicar o medicamento da maneira correta, vamos ter contato com os animais da maneira correta, vamos produzir carne e leite da maneira correta. Vem comigo nessa jornada de live, vem pra gente. Pula nesse barco que eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença no mercado da pecuária e você vai trabalhar com mais confiança. Valeu? Vem e eu te vejo na próxima.